Oi, turma. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos então dar início a uma nova fase do nosso curso, tá? Ele é um programa para você editar planilhas eletrônicas. Nele é possível realizar cálculos diversos, anotar diversos tipos de dados, tá? Fazer um controle em casa, um controle de orçamento, numa empresa um controle de estoque, um controle de entrada e saída de valores, tá? Portanto, o Excel ele é um programa bastante versátil e se adapta bem aí a várias necessidades que nós encontramos no dia a dia, tá? No nosso trabalho, nos nossos estudos ou em casa também. A interface do Excel é esta que nós estamos vendo. Inicialmente, as abas, né, elas são semelhantes às do Word, tá? Então nós temos algumas abas que são de extrema importância. Então nós temos o Word, que é um programa para edição de textos, e nós também temos o Excel para poder executar aí as mais diversas tarefas relacionadas a planilhas, tá? Planilhas eletrônicas. Aqui no menu Arquivo, nós temos alguns documentos, tá? Alguns modelos prontos para a gente poder dar uma olhada. Olha só, a opção Default, né? A opção padrão é a opção pasta de trabalho em branco. Nós temos aqui um orçamento doméstico mensal. E aqui embaixo tem mais outros tipos de planilhas prontas, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um relatório, tá, semanal de participação. Vou clicar 2 vezes só para ele vai baixar esse aqui da internet, ó, já está pronto, tá? Então está escrito sobre este modelo, né? É um modelo para criar um relatório de participação. Aqui embaixo, tá? Vou só trocar aqui, depois eu explico como que faz isso. Vocês veem aí que ele já trouxe pronto essa planilha. Nós vamos aprender a fazer isso daqui, tá? Vou abrir um novo arquivo em branco, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Voltando aqui no menu arquivo, temos a opção de abrir uma planilha já pronta. Nós temos a opção aqui de salvar, né? E de salvar como a gente já viu, né, no curso. Se você vier aqui em salvar, tá? Ou salvar como, você vai procurar o local que vai estar salvando esse documento, tá? Você pode imprimir uma planilha e você pode também compartilhar essa planilha com algum recurso aí na nuvem, né? Exportar essa planilha, tá? Fechei ela ali, vou abrir novamente, tá? Então essas são as opções aqui do menu arquivo. O programa por padrão, ao abrir, ao iniciar, traz para a gente a guia página inicial. E aqui nós temos algumas opções semelhantes ao no Word, tá? Nós temos as opções negrito, itálico, sublinhado, né, para texto. É possível colorir aqui uma célula, tá? A cor do texto, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, tá? Fazer aqui um recuo, né? À esquerda, à direita, entre outras tantas funções aqui que nós vamos ver conforme formos avançando no curso. Em inserir, a gente tem algumas outras opções, tabela dinâmica, vamos ver futuramente. A gente tem aqui também gráficos, tá? Que a gente precisa, antes dos gráficos, aprender a trabalhar com formatação de dados, e porque senão não faz sentido ter um gráfico, né? O gráfico é uma representação visual de um conjunto de informações. Na guia layout da página, nós também podemos configurar aqui, igual a gente fazia lá no Word, a aba normal, larga, estreita, né? Perdão, a aba não, a página, tá? Então você consegue aqui configurar conforme a necessidade, a orientação da página, se é retrato, se é paisagem, tá? Você consegue escolher um tema para sua planilha. Então, tudo aí
conforme a gente já tem conhecimento, tá? Tamanho, né? Tamanho dos papéis, o tamanho padrão é o A4, né? O famoso chamequinho aí que a gente conhece, tá? Papel Xerox, né? É o A4. O A5 seria o subsequente, né? Do A4. Ele é um pouco menor, tá? E o papel carta, ele é um pouquinho maior que o A4 em algumas dimensões, tá? Então, né, o papel ofício também, ele é maior um pouco, tá? Nós temos aqui diversos tipos de tamanho de papel. A área de impressão, nós vamos ver depois, tá? A gente pode inserir quebras de páginas, tá? Na parte de fórmulas, nós podemos utilizar fórmulas diversas, tá? Então, a gente vai ver conforme a gente for avançando. O que seriam essas fórmulas, só para não deixar vocês pensando sobre isso? Fórmulas matemáticas, fórmulas lógicas, tá? Alguns atributos de texto, tá? Data e hora. Temos aqui matemática e trigonometria, né? Isso daqui a gente vai ver um pouco também. Dados, tá? A gente pode obter os dados do Excel a partir de um arquivo. Então você consegue importar, por exemplo, de um documento de texto com alguns números, com algumas informações, você consegue importar isso para dentro do Excel e trabalhar essas informações, tá? É possível fazer um filtro também para você poder selecionar só o que te interessa. A guia revisão já é conhecida lá do Word, né? A gente consegue dar uma olhada aí na ortografia e gramática, verificar o dicionário de sinônimos nosso, tá? Inserir um comentário, entre outras funções. A guia exibir, a gente consegue alterar aqui a exibição, tá? Do nosso Excel. Então, você pode deixar nesse layout de páginas ou deixar no layout normal, tá? Conforme aí for feita a atividade, tá? Aqui são algumas opções mais avançadas, por enquanto a gente não vai ver. E a guia desenvolvedor, tá? Que a gente deve ver uma aula ou duas aulas sobre essa parte aqui de macros, tá? Que seria um processo de automatizar as funções dentro do Excel, tá? Vou começar aqui fazendo uma explicação básica, tá? Do que seria uma planilha eletrônica. Uma planilha eletrônica, ela é configurada, né? Ela é tida aí, né? Como um conjunto de informações, tá? O que vem geralmente numa planilha? Dados, né? Você pode ter uma planilha de hora de entrada, hora de saída. Você pode ter uma planilha de custos de produtos, né? Um pequeno relatório mensal de custos aí de uma empresa ou mesmo da sua casa, tá? São várias aí as opções que dá para você inserir dentro de uma planilha. E nós temos aqui dentro do Excel as células, tá? As células seria aí, tá? Essa parte que está aqui em destaque. O que é uma célula? Tá? Nós temos aqui as colunas, observem, tá? Temos a coluna A, a coluna B, a coluna D, E, F, G, H, tá? E por aí vai, tá? E por aí vai. Na hora que chega lá no fim, ela começa, ó, chegou no Z, ela já começa A B, A C, tá? E depois ela começa B, A, BB, BC, BD, tá? Na hora que chegar no C, CA, CD e assim vai, tá? E ela vai aumentando aqui, tá? Fica AA, né? A4A, A5A, tá? Ela vai aumentando aqui conforme for a necessidade. E as linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, tá? E aí vai descendo aqui perante, né, a necessidade. Isso daqui é finito, tá? Não é infinito. Vai chegar uma hora que vai parar. Computadores que têm pouca memória costumam aí ter um limite maior também. E existe um limite de linhas e de colunas para se trabalhar dentro do Excel. Tá ok? Então, nós temos colunas e temos linhas, tá? Lembra lá do jogo lá do campo minado, né? Você falava lá qual que era a coluna e qual que era a linha que você quer selecionar. Eu quero a coluna A, linha 2, né? Então, A2 é esse, tá? E aí abriria lá, ver se tinha um navio ou se tinha uma bomba, né?
Então, o jogo minado, tá? Tem esse quesito de coluna e linha, tá? O bingo também é um pouco parecido, né? Eles te dão lá o local que você deve marcar, né? A1, B3, né? E aqui é muito semelhante, tá? Então, a união de uma coluna com uma linha é uma célula, pessoal. Tá? Então, quando eu falo da célula G2, tá? É essa célula aqui. É esse ponto aqui da planilha que eu vou estar me referindo para vocês, ok? E eu consigo digitar aqui dentro, ó. Você seleciona, né, e digita. Por exemplo, eu vou digitar aqui na B3 um texto, tá? Ó, como que eu fiz? Cliquei 2 vezes, o cursor apareceu, tá? Bem-vindos ao curso de Excel, tá? Ok, observem que ele ultrapassou aqui a célula da coluna C, tá vendo? Como que nós poderíamos trabalhar isso, tá? Entre B e C, aqui em cima da coluna, você vai posicionar o mouse. Na hora que aparecer essa seta dupla, você vai clicar, segurar e arrastar. Viram só? Tá? Então, cliquei, segurei e arrastei, ele vai posicionar o tamanho da célula ao tamanho do texto. Tá? Existe uma outra maneira de se fazer isso, que é você vindo aqui e clicar 2 vezes, tá? Clique 2 vezes rápido, ele vai ajustar também automático, tá ok? Perfeito. No Excel, nós temos alguns tipos de dados, tá? Seriam esses dados aqui, os mais básicos. Eu tenho o tipo de dado geral, o tipo de dado número, o tipo de dado moeda, o tipo de dado contábil, o tipo de data abreviada, data completa, né? Um tipo de dado para hora, para porcentagem, para fração, para científico, e se eu clicar ali em mais formatos, ó, ele vai me mostrar outros formatos aqui que eu consigo personalizar. Por exemplo, aqui em moeda, já vem com o símbolo do reais, mas e se eu quiser outro tipo de moeda? Tá vendo a quantidade que tem disponível? Ó, o russo é esse, tá? Vai escrever lá esse símbolo que eu quero. Ó, no inglês, né, é o dólar. Então a gente tem diversos tipos de dólares, né? Temos os dólares da Austrália, tá? Do Canadá, dos Estados Unidos, tá? E por aí vai. Vamos pegar aqui um exemplo do dólar americano, né? Ó, viu que preencheu com um cifrão, né? Esse símbolo chama cifrão, pessoal, o símbolo do dinheiro aí, né? O S com um traço aí, ele é o cifrão, tá ok? Vou voltar ali pro RS, que é o nosso, né? Real, né? Moeda real, símbolo da moeda, né? O S com um traço também aí a gente pode considerar o símbolo de moeda, né? De dinheiro. Então, real, tá? O dinheiro em real, tá? Moeda nossa aqui. Então, são diversos aqui os tipos de dados que nós podemos usar. Ah, e o texto, né, que estava aqui escondido aqui embaixo, ó, o texto, tá? Então, eu agora há pouco digitei essa informação de bem-vindos ao curso de Excel. Vou fazer um exemplo de operações matemáticas aqui. Vou clicar na célula C5, tá? E vou digitar alguns números, ó. Se eu clicar aqui e apertar no teclado, ele já vai escrever para mim. Não preciso ficar digitando 2 vezes. Das duas maneiras funcionam, tá? O Excel, ele é um programa que tem bastante atalhos. Por quê? Para facilitar o uso no dia a dia, tá ok? Então, 5, vou colocar aqui do lado na D5 o 3, tá? Aqui embaixo na C6, 65, aqui eu vou colocar 0, tá? Na D7, na D0, perdão, na C7, 4, D7, 5, tá? E eu vou preenchendo aqui embaixo. Colocar o número negativo, ó, aqui no número, na coluna D, linha 10, eu vou colocar o número negativo, menos 8, tá? E aqui, na letra E, eu vou colocar eu vou demonstrar como que nós vamos fazer operações matemáticas básicas, tá? Aqui dentro do Excel.
As operações matemáticas que nós vamos trabalhar seria a soma, subtração, né, divisão e também a multiplicação. Para que eu possa calcular ou inserir uma fórmula no Excel, eu preciso aqui nessa coluna da frente, aqui, ó, tá? Na E5, repare que na C5 e D5 são valores e na E5 está vazio. Eu vou pressionar igual. Vou vir aqui na C5, clicar uma vez e vou apertar aqui no meu teclado, tá? O mais, tá? Porque eu quero que ele soma. Então repare, tá? Que quando eu cliquei na C5, ele me trouxe aqui a posição, tá? O conceito da posição, C5, e não o valor que está lá dentro, tá ok? Mas, né? Já apertei o mais aqui no teclado, vou clicar sobre a D5. Então reparem como que ficou. C5 mais D5, tá? Eu apenas cliquei sobre estas células. Vou pressionar Enter, ele me trouxe o resultado, 8. Ele somou para mim, tá? Vou fazer aqui novamente, soma, tá? Então eu vou pressionar a tecla igual para receber o meu cálculo, tá? Para receber a minha fórmula. Vou clicar sobre o primeiro, né? Que eu quero somar, que é aqui a célula C6. Vou pressionar o mais no teclado e vou pressionar aqui o D0, né? Ou, perdão, o D6, tá? Que tem valor 0. Então, observem aqui, C6 mais D6, tem um Enter, ele somou para mim. 65 mais 0, 65, tá? Vamos fazer uma outra operação, dessa vez uma operação de subtração. Inserir o igual já, né? Para mim poder demonstrar que eu vou inserir uma fórmula ou um cálculo, tá? Uma operação, né? De uma maneira geral. Cliquei aqui no meu primeiro número que eu quero fazer essa operação. Depois vou apertar o menos, né? Para eu poder estar subtraindo. E cliquei sobre o número 5, que está na posição D7. Dei um Enter, ele somou para mim, tá? É aqui, né? 4 menos 5, deu menos 1, tá? Eu poderia melhorar isso daqui, mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? Eu vou deixar assim porque fica mais fácil para poder continuar aqui com o raciocínio, tá? Então, eu tenho aqui na minha linha de baixo, né, os valores 8 e 8 na coluna C, 8D8. Então, igual, vou clicar no primeiro elemento, menos, tá, o segundo elemento aqui que está na posição D8. 0, o resultado foi 0. 8 menos 8, 0. Tá? Depois, né, eu vou fazer aqui também, pressionei igual, a posição C9 vezes, né, o asterisco, tá? O asterisco. A posição C9 vezes, tá? A posição D9. 30. Então, 5 vezes 6, 30, tá? O asterisco serve para multiplicar. Pressionei igual no teclado. Vou clicar no elemento C10. Vou para a barra. A barra quer dizer o quê? Divisão. Vou dividir isso aqui. Vamos ver o que vai virar, tá? Vou clicar no outro elemento, que é o elemento D10. Dei um Enter, tá? Ele deu uma divisão aqui com casas decimais, né? Menos 0,125. Observem que ele está fazendo a função de calculadora para a gente, tá? E isso é muito bom na utilização de planilhas eletrônicas, tá? Pois permite que fique um processo dinâmico, tá ok? Eu vou formatar aqui esses números, tá? Para ficar bonitinho, formatar visualmente, tá? Então vou selecionar aqui, cliquei, segurei, arrastei, soltei. Novamente, cliquei, tá? Segurei, arrastei para o local que eu quero cobrir aqui, né? As células, soltei, tá lá a minha seleção. Vou vir aqui no balde de tinta, vou escolher uma cor mais clarinha, tá? Tá lá.
Vou vir aqui, ó, na parte de borda. Lembra da borda lá do Word? Tá? Que também tem. Vou pegar aqui bordas externas, tá? Olha só o resultado. Ele fez as bordas externas na minha seleção, tá? Eu poderia selecionar essa coluna, ó, cliquei, segurei, arrastei e vou colocar ela com uma cor diferente para dizer que ela é o resultado da soma, tá? Então, tá lá, tá? Os números que eu quero fazer as operações matemáticas e o resultado dessas operações matemáticas, tá? É resultado da soma não, aqui, perdão, pessoal, é resultado das operações matemáticas, tá? Então, eu consigo fazer essas operações aqui no Excel, tá? Vou fazer mais um pouco dessas operações. Aqui embaixo vou colocar valores maiores agora para não dar números negativos nas subtrações. Observe que ele ainda está marcando colorido. Eu venho aqui e coloco sem preenchimento para ele poder tirar a seleção, tá? Então vou colocar aqui um 25, aqui um 10, tá? Olha só o tanto que ele está insistente. Selecionei sem preenchimento. Vamos ver se ele sarou agora. Agora sossegou. 58, tá? Por 9. 91, tá? Também por 9. São valores aleatórios, tá, pessoal? 5, 2. Vou fazer aqui uma operação de cada. Essa operação eu vou subtrair. Então, seria igual, né? Para mim poder dar entrada na minha fórmula. Clico no elemento C13, tá? Que é o valor 25. Coloco o sinal que eu quero subtrair. Clico no próximo elemento, que é o D13. Apertei Enter, ele já fez o cálculo para mim. 25 menos 10, 15. Vamos fazer outro, tá? Igual. Essa daqui eu vou somar. Então, eu coloquei igual. Vou clicar no meu primeiro elemento, que é o C14, mais os D14, tá? Dei um Enter. A soma de 58 mais 9 é 67. Aqui embaixo, tá? Eu vou dividir, porque esse aqui vai dar uma raiz, mas eu vou dividir, tá? Então, igual 91 dividido por 9. O resultado, tá? 10,11, tá? Então, esse aqui é o resultado dessa divisão. O último, tá? Sobrou a multiplicação. Então, igual 5 vezes 2, Enter, tá? 10. Tá? Vou fazer isso aqui novamente, para vocês fixarem, tá? 5, tá? Que é o valor, né? Então, eu cliquei aqui na coluna que vale 5, mas a coluna mesmo é a C16. Aqui em cima ele mostra também, ó, tá? C16 vezes a coluna D16, que tem o valor 2. Dei um Enter, tá lá o resultado, tá? Bom, pessoal, aqui, né? A gente multiplicou, aqui eu dividi, tá? Deu uma multiplicação com números aqui com casas decimais, eu vou corrigir isso. Como que eu vou fazer? Observe o que vai acontecer. A minha fórmula já está aqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou alterar esse valor 91 por 81. Viram que aqui ficou zerado? Tá? Por que ficou zerado? Porque está faltando um número aqui na minha fórmula, tá? Eu vou inserir aqui agora. Vou inserir 81, que seria a raiz exata, né? Não é 91, é 81. Dei um Enter, tá lá. Tá 9, 81 dividido por 9 é 9. Tá? 9 vezes 9 é 81. Então essas são aí as operações, tá? Eu posso vir aqui em descrever só para fixar. Soma. Essa daqui deixa eu confirmar. Se vocês tiverem uma dúvida, vocês cliquem sobre a célula. Procura aqui, tá? Na barra de fórmulas, o que foi feito. Então, ó, já errei. A primeira não foi soma, a primeira foi subtração, tá vendo? C13 menos D13. Então, cliquei em cima, não preciso apagar, tá? Se você começar a digitar, ele vai apagar o que já está lá. Subtração. Esse eu sei que foi soma. Esse daqui eu sei que foi divisão. E esse daqui eu sei que foi multiplicação. Tá ok? E se eu quisesse inserir um gráfico dessa operação? Seleciono aqui o intervalo de dados que eu quero. Cliquei e segurei. Menu inserir.
tá? Vou escolher aqui alguns gráficos, tá? Pizza 3D, tá? Que seria esse formato aqui. Tá aqui, tá um exemplo de um gráfico dentro desse Excel. Não vou entrar em detalhes agora com o gráfico, tá? Para não confundir vocês. Só a título de conhecimento mesmo, tá ok? Bom, essa foi uma aula então de introdução ao Excel, tá? Não se preocupem com essa parte, tá? A gente vai ter bastante tempo para poder aprender o Excel. O Excel exige mais que o Word, tá? Perdão. Então, eu preciso muito contar com vocês para estar praticando os exercícios, tá? E tirando as dúvidas. Não deixem as dúvidas passarem, tá? Dúvida é para ser tirada, tá ok? Então, vocês têm que perguntar, têm que tirarem as dúvidas de vocês. Antes de tirar as dúvidas, tem que tentar. Não adianta olhar o exercício, olhar a fórmula e não nem tentar, tá? Tem que tentar e praticar para poder aí conseguir alcançar um resultado satisfatório, ok? Então, obrigado vocês por terem assistido e até o próximo.